Bem-vindo ao meu canal Café com Conteúdo. Agradeço vocês por estarem aqui, espero que a gente faça todas essas aulas juntos e que eu possa acrescentar mais conteúdo para vocês, para a vida profissional, para desempenho pessoal, seja o que for. Hoje é a nossa primeira aula efetiva do aplicativo Autodesk Revit. E nessa nossa primeira aula, ela vai ser um pouco maçante, mas eu vou passar para vocês a cara principal do Revit, a sua interface, as configurações, o que ele faz, e para a gente ter embasamento e poder continuar nas próximas aulas. Então, vamos lá. Na semana passada eu pedi para que vocês baixassem o Revit, até dei a dica da versão estudante no site da Autodesk e pedi para vocês baixarem, pegar papel e caneta para fazer alguma anotação caso seja necessário. Então vamos lá, o meu está aqui na área de trabalho, vamos abrir aqui o nosso aplicativo. Enquanto abre eu vou dar uma pincelada para vocês. O que é o Revit? O Revit é um aplicativo, ele basicamente, ou quase em sua totalidade, ou em sua perfeição, ele foi feito para trabalhos de engenharia e arquitetura. Dá para fazer de outras áreas? Dá. Mas a excelência do Revit é arquitetura e engenharia. O Revit ele utiliza para a criação de seus projetos a metodologia BIM. E de forma sucinta e bem resumida, a metodologia BIM ela te dá a possibilidade de de ter o controle total do seu projeto e, por consequência, da sua obra. Então você consegue colocar as informações, você pode montar templates, depois mais pra frente eu vou te explicar o que é. Você consegue montar as informações dentro do seu banco de dados e com isso ele te dá as informações que você pede. Por exemplo, quando você cria um material, a partir do momento que você coloca o consumo de, vamos supor, argamassa nesse caso. Vamos supor que você coloque dentro do item argamassa tudo o que vai nele, cimento, areia e água. Cada vez que você utilizar e que você determinar, nessa parede eu vou usar 1 centímetro de chapisco. Quando ele for calcular a sua tabela de materiais, ele vai fazer o cálculo total de uso de chapisco. E isso para todos os materiais. Você consegue fazer o seu planejamento, você consegue tirar planilhas e você tira todas as informações de forma automática, desde que você tenha alimentado o seu programa de forma certa. A versão que a gente está usando é a 2020 em português. Eu pedi para vocês baixarem em português, mas sintam-se à vontade para baixar em outra língua. Quem vem do uso do CAD, eu acredito que tenha utilizado o AutoCAD na versão em inglês, que ele é mais fácil, né, para gente que aprendeu a mexer no AutoCAD. Já no Revit, ele é um programa que tudo é muito autodidata, você consegue achar tudo muito fácil. Então eu acho que é bem mais simples no Revit a gente trabalhar no português, mas sinta-se à vontade para ter baixado em qualquer outra versão. Ele por default, ele já vem numa biblioteca instalada, ele já vem algumas configurações, que no decorrer do tempo você pode perceber que precisa de ajuste ou não. Mas vamos começar. Para quem já abriu, essa é a cara inicial do Revit, tá? O que são modelos? Modelos são os seus projetos em si. Então você pode abrir um projeto ou você pode criar um projeto novo. Gente, deixa eu só ver se está filmando o meu rosto ou não. Eu acho que está. Ou começar um projeto novo. Sempre que você salvar, ele vai para a pasta que você determinar ou para a pasta default. O importante é a gente checar sempre o default para não ficar perdido. Famílias. O que são famílias? Para quem é do AutoCAD, da época do AutoCAD, famílias são o que a gente chamava de bloco. Então, no AutoCAD a gente tinha bloco de mesa, bloco de cadeira, e ele era basicamente em 2D, a gente só enxergava em planta. Aqui no Revit, o conceito de família vem do conceito do CAD, é como se fosse um bloco, só que ele já é desenhado em 3D
e alguns deles com parâmetros que você pode ajustar as dimensões dele no próprio projeto. Então você tem a possibilidade de abrir famílias por aqui ou mesmo de criar as famílias. A gente vai focar aqui na elaboração de projetos, então vamos lá, vamos fazer um projeto novo. Modelo de construção, só para dar uma pincelada, o Revit tem um modelo de construção em arquitetura, que é o que a gente vai utilizar, tem um modelo estrutural, que é para fazer a parte de estrutura, e um modelo mecânico, onde a gente consegue fazer a parte hidráulica, elétrica, a parte de instalações. Então vamos lá com o modelo de construção, criar novo projeto, ok. Vocês vão perceber aqui que ele tem a cara e o design da maioria dos projetos da Autodesk, né? Essa estrutura aqui é basicamente a mesma. Nós vamos passar pelas principais abas, que são as abas que a gente vai utilizar para fazer um projeto arquitetônico. Então aqui, ó, a gente tem arquivo, que é o primeiro menu, é como se fosse o menu do Windows, né? É o menu do Windows, onde eu tenho a possibilidade de criar um projeto novo ou uma família, de abrir um projeto existente, salvar como, exportar, imprimir e fechar. O interessante aqui do Revit é que a gente consegue exportar o projeto que a gente faz para o AutoCAD em formato 2D. E por que isso é importante? Porque tem muitos programas e tem muitas pessoas que utilizam do AutoCAD até hoje, né? Eu, por exemplo, quando vou fazer uma estrutura, eu utilizo o CPCAD, e para mim é muito mais fácil, quando eu tenho a base para iniciar a minha locação, ter uma base em AutoCAD. Então eu posso fazer todo o meu desenho aqui e exportar isso para o AutoCAD em qualquer uma das versões, tanto em DXF quanto em IFC. O que é o arquivo IFC? O arquivo IFC é uma máscara em 3D que você exporta para utilizar em outro aplicativo. Outro exemplo, quando eu uso o Revit e eu desenho a minha estrutura dentro do aplicativo, eu consigo exportar essa estrutura num padrão, no formato IFC, abrir ela aqui no Revit e inserir dentro do meu projeto. Estamos falando do mesmo projeto, estou falando da estrutura de um projeto arquitetônico e o projeto arquitetônico estando aqui no Revit. Então eu faço a estrutura lá, importo ele para cá, insiro ele dentro do meu programa e utilizo. Esse é o nosso menu principal, que é igual ao do Windows. Então aqui a gente tem essas abas, arquitetura, estrutura, aço. Essas três, estrutura, aço e sistema, a gente não vai entrar agora, porque faz parte da identificação que eu falei para vocês no começo. Projeto estrutural, aço ou hidráulico, elétrico, a gente não vai passar por isso agora. Então, inserir, anotar todas essas daqui. Não iremos passar por todas, iremos passar para as principais no projeto básico arquitetônico e depois, se havendo necessidade, a gente volta. Então, vamos lá. A aba arquitetura é a minha aba principal, é onde eu vou começar a fazer qualquer desenho. Então, aqui eu tenho parede, porta, janela, componente, coluna, que já é estrutural. Se de repente você quiser colocar algum pilar para identificar dentro do seu projeto arquitetônico que não faça parte, por exemplo, do projeto estrutural. Você quer fazer uma locação ali, mas não é uma definição final da estrutura. Aqui você faz o telhado, o forro, o piso, cortina, parte de montantes de cortina, guarda-corpo, rampa, escada. Você faz anotações no seu projeto. E o mais interessante, uma das coisas que eu acho mais legal aqui, é a parte de separador de ambiente, que é onde você fala qual é aquele determinado ambiente dentro do seu projeto, e de forma automática ele te calcula a área, né? Então o legal no Revit é que ele já te dá as informações de forma automática, desde que você tenha dado insumos o suficiente para que ele te dê esse retorno, né? Então ele vai calcular a área desde que você tenha delimitado a área. Ele também faz parte de aberturas, então se é um projeto de um prédio onde você tem abertura de shaft do primeiro ao último
ao último pavimento, ele faz. Se você tem, por exemplo, um closet e esse closet não tem porta, ele só tem abertura, ele faz. Então essa é a nossa aba principal. Dentro de paredes e mais para frente ali em gerenciar, a gente vai ver que tem vários tipos de parede. E essa configuração de material, a gente precisa, não é só falar, eu quero fazer uma parede, né? A gente tem que dar as informações e características de como é a parede que eu quero desenhar. Isso a gente vai entrar no detalhe mais para frente. Então vamos lá. Inserir vínculos. Então por aqui eu consigo inserir um outro vínculo do Revit para fazer, por exemplo, eu insiro um vínculo que é um projeto arquitetônico ou que é um projeto hidrossanitário da mesma arquitetura. Eu insiro por aqui, eu vinculo. A diferença de inserir e vincular, de vínculo ou de importar, é que quando a gente importa ele vem a máscara em 2D em planta, né? Então seria para você usar como base para subir o seu projeto. E o vínculo não, o vínculo você usa e consegue vê-lo em 3D. Por aqui eu também carrego família. Então eu consigo carregar a família por aqui, pelo componente. Componente é uma família que não faz parte de porta e janela, por exemplo. Você quer inserir um sofá, então ele é um componente. Você vem aqui e insere, ou você vem aqui inserir e carrega a família. Anotar. Anotar é onde a gente faz todo o detalhamento do nosso projeto. Então, fazer um projeto, por mais que ele seja básico, eu, Carla, eu não faço o projeto básico, a não ser que ele seja de rascunho para uma outra pessoa, para um arquiteto ou para um estagiário detalhar. Mas o meu projeto básico em si, ele tem todas as informações necessárias para fazer uma obra. Talvez ele não entre no nível do detalhe do executivo, mas ele tem que dar condições para quem está na obra desenvolver sem ficar com dúvida. Então aqui a gente consegue cotar, consegue colocar elevações de ponto, nível, inclinação, escrever texto, fazer marcura de detalhe de revisão, identificar a categoria, por exemplo, P1, P2, J1, J2 e configurar de acordo com a nossa necessidade. Então por aqui você faz toda a anotação-chave do seu projeto. Mesmo um projeto básico, quando eu entrego para um cliente, um projeto de prefeitura, ele tem todas as informações que o mestre de obra vai conseguir fazer sozinho. Não que ele vá ficar sozinho na obra, mas que ele não precisa ficar ligando para o responsável o tempo inteiro. Então, por aqui. Analisar não vai entrar na nossa aula agora. Massa e terreno. Massa e terreno é legal que quando você tem um levantamento topográfico, onde ele tem as coordenadas X, Y e D, quando você importa ele aqui para o Revit, você consegue fazer um projeto de terraplanagem, por exemplo. Você coloca corte, aterro, dentro do seu projeto arquitetônico, você já faz essa distribuição da superfície topográfica. Você já indica onde você tem corte, onde você tem aterro, onde você tem movimentação, onde você tem platô. E aí, no final, de forma automática, desde que você faça as configurações no momento adequado, ele calcula para você. Então, é aqui que a gente faz a importação disso. Vista. Vista é onde a gente enxerga o nosso projeto, é onde eu consigo fazer um corte, é onde eu consigo fazer uma chamada de detalhe, é onde eu consigo olhar o meu projeto em 3D, é onde eu consigo fazer uma foto interna de um determinado ambiente. É aqui também onde eu renderizo uma determinada imagem ou um determinado ambiente. O que é o renderizar? É tirar uma foto e o seu computador fazer aquela imagem ficar com características de foto. Então você pode fazer isso pelo seu computador e ele vai ficar numa qualidade boa desde que o seu computador tenha uma placa de vídeo e características para rodar a imagem. Ou você pode fazer pelo servidor da Autodesk, né? E para fazer no servidor da Autodesk você precisa ter o que eles chamam de créditos, e isso eu acho que todo mundo, quando tem uma conta na Autodesk, tem alguns créditos.
Por aqui a gente insere tabelas no nosso projeto, cria vistas, faz vistas em planta, duplica, coloca eixos, coloca as legendas. Então por aqui você começa também a dar vida ao seu projeto, tanto aqui quanto no anotar, que são as abas que a gente mais vai usar. No gerenciar, a gente gerencia todas as informações do projeto. Então aqui eu crio ou edito os materiais e é aqui que a gente coloca aquela informação que eu passei no início de quantidade de consumo por metro quadrado ou por metro, tipo, cor, características térmicas, todas as informações a gente faz por aqui. A gente pode usar materiais existentes ou criar os nossos. Por aqui que a gente faz... Por aqui que a gente coloca as informações do projeto. O que são as informações? É quem fez, quando, se ele é revisão, quem é o autor, quem é o proprietário. Por aqui que a gente coloca as unidades do projeto. Por aqui que a gente limpa os não utilizados, que é aquele famoso purg que a gente tem no AutoCAD. Então, se de repente o projeto começa a ficar muito devagar, a gente vem aqui, limpa o que não está utilizando e ele consegue ficar um pouco mais rápido. Por aqui a gente coloca a localização. Então uma coisa interessante que a gente tem é que se você souber a localização, você consegue colocar essa referência do Google Earth ou do Google Maps aqui e inserir o seu projeto, o seu desenho nessa referência. É legal que você consegue mostrar no final as características locais e regionais de onde está o seu projeto. Então por aqui também. Gerenciar vínculos são os vínculos que a gente vem aqui e coloca no inserir. Então isso a gente já viu. Suplementos, isso aqui, cadê onde está? Suplementos aqui. Os suplementos aqui ele é legal porque a gente consegue no site da Autodesk e até em outros sites baixar o que a gente chama de plugin. O que são plugins? São como se fossem programinhas que facilitam a nossa utilização. Um exemplo, muitos sites têm famílias à disposição. O que são as famílias? São os blocos, que são itens em 3D. Pode ser cama, pode ser mesa, pode ser qualquer coisa em 3D. Então você procura na internet famílias e vai fazendo o seu banco de dados e gravando no seu computador. Se você não quiser fazer isso, existem sites que tem esse plugin e que facilita você procurar uma determinada família. Um deles é o Bin Object. Ele tem um plugin, a gente insere ele aqui. Então, se você quiser uma mesa, você vem, entra aí no plugin, coloca a mesa, ele vai te dar as opções. Tem plugin de estrutura, tem plugin que transfere direto para o Lumion, que é aquele programa que renderiza e faz as imagens ficarem bem legais. Tem de planilha de Excel, tem os de família, tem vários. Então você procura na internet e aí você coloca dentro da sua estrutura do Revit. Aqui modificação de propriedades, de cortar, de unir uma parede, de demolir, de pintar, eu acho que aqui também pintar, de fazer o offset, de alinhar, de cortar, de girar. Então aqui também é uma aba que a gente usa bastante. Ela normalmente ativa quando você clica num objeto que você quer modificar. Tirando essas informações, a gente vem para a informação do seu projeto em si. Então quando você vai desenhar, aqui são as nossas elevações. Então, norte, sul, leste, oeste, a gente desenha e posiciona o nosso projeto aqui dentro. Ela pode ser movimentada, né? Então, ela é movimentada para qualquer ponto. Por aqui. O importante é que quando a gente começa a desenhar um projeto na escala 1:100, tudo que você for inserir aqui dentro, seja texto, cota, informação, ele vai vir na 1:100. Se no meio do caminho você mudar essa escala, você vai ter que fazer essa mesma mudança para
para o que você usar, ele não vai mudar a fonte, por exemplo. Se você colocou uma fonte de 5 milímetros, ela vai continuar a 5 milímetros. E a partir do momento que você altera a escala do projeto, ela vai ficar muito grande ou muito pequena. Então, quando você estiver fazendo a planta de cada piso, já estabeleça, é importante que ela esteja, o seu projeto inteiro esteja na mesma escala, a não ser que a prefeitura, por exemplo, pede escala diferente, então piso não para 50, implantação não para 100, você consegue fazer isso por aqui. Nível de detalhe, isso tudo é nível de visualização aqui na tela. Então a gente tem aqui os níveis de detalhe, nível baixo, médio e alto. O que significa o nível baixo? Eu vou dar o exemplo de uma parede. Quando eu estou no nível baixo, eu enxergo essa parede, se a gente olhar em planta, como duas linhas. Se eu estiver no nível médio, ele vai me dar todas as linhas de cada um dos revestimentos que eu tiver nessa parede. Então ele vai me dar uma linha do bloco, uma linha do chapisco, uma linha do reboco, uma linha do gesso, uma linha da pintura. Se ele estiver no nível alto, ele vai me dar todas essas informações, só que como se ela fosse em 3D. Então ele vai me dar o desenho do bloco, ele vai me dar o desenho da argamassa, ele vai me dar o desenho da camada de pintura. Então por aqui a gente ajusta isso. Exibição de gráfico, isso eu não consigo explicar para vocês agora porque precisaria ter um desenho, mas é a forma que a gente vai enxergar o desenho aqui na tela e da mesma forma transferir ela para uma impressão ou para a nossa folha. Então, caminho do sol, sombras em função do sol, recortar a vista, o que a gente quer que apareça naquela determinada folha. Exibir a região de recorte é a mesma coisa, ela vai mostrar o corte ou não. Vocês vão ver isso quando a gente entrar no prático. Ocultar e isolar temporário. Então, de repente, essa é uma planta de layout e eu não quero que apareça um sofá, por exemplo, mesmo sendo layout, eu vou aqui, clico e apago ele não vai aparecer na planta. Dentro disso, isso aqui é uma configuração específica de cada piso que você tiver. Aqui embaixo a gente tem o navegador do projeto. Então é aqui onde eu coloco quantos pisos eu vou ter. Então cada piso seria cada pavimento. Então eu tenho terreno, essa aqui já é o default do programa, tá? Mas isso a gente altera de acordo com a necessidade em cada projeto. Nível 1, 2, laje, enfim, quantos níveis você tiver e cada um com a sua configuração de escala de vista, de nível de detalhe, de caminho do sol, enfim. Mesma coisa para a planta do forro, né? Como aqui eu tenho forro só no nível, tenho laje só no nível 1 e no nível 2, aqui eu conseguiria colocar o forro nesses dois pisos. Elevações, eu consigo ver a elevação norte, por exemplo, se aqui for o seu norte. Então você consegue olhar o que tem por aqui. Se for a lateral da sua casa, você vai conseguir enxergar. E assim com relação às outras. Legendas e tabelas, a partir do momento que a gente cria uma, eu consigo importar essa tabela para a sua folha. Folhas, aqui a gente cria as folhas no padrão ABNT, seja A1, A0, A2, A3, A4, enfim, colocar nosso carimbo, configurar a nossa folha de forma automática. Ela vai passar a ser uma família, porque ela vai ter outras informações automáticas, e aí você joga dentro do seu projeto cada vez que você for usar e cada vez que você for fazer a configuração. Famílias, aqui ficam todas as famílias que estão dentro do seu projeto. Não vai ficar as famílias que você tem na vida dentro do seu computador, não, ela vai ficar todas as famílias que você tem no seu projeto. E por aqui você consegue fazer algum tipo de editar, você consegue exportar essas famílias, você consegue alterar nome, você consegue ajustá-las para ficar dentro do seu padrão. Então elas aqui estão todas. Da mesma forma que quando você der o purg, as famílias que não estiverem sendo utilizadas, elas vão ser excluídas. Então é isso, essa é a nossa primeira aula. Gostaria que vocês dessem uma abusada no aplicativo para entender tudo certinho,
para gravar onde está cada uma das funções que a gente tem no aplicativo, e que na próxima aula, na nossa próxima aula, a gente vai começar a fazer o nosso início do nosso projeto. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, me posta aqui no canal. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá like, dá curtir, encaminha, indica para outras pessoas, que isso vai ajudar com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima. Um beijo.